midnight meals. Oh, look at this big one. All Holy part of a smokes. citywide effort to stop devastating coronavirus spread in a vulnerable That's population. exactly what I'm doing. I'm leaving New York Now, City. the mess we're seeing all over the city. Trash cans overflowing, bags of uncollected garbage, and furniture I feel left like out we on the should talk curb. about New York All of this less than a month after millions were cut from the sanitation department's budget. CBS 2's got Planned on doing this video where I show you around the neighborhood in the area. United Van Line says the number of I people am moving. looking to leave New York has nearly There's upper two more West people Side leaving the normal. New York tri-state Moving area, trucks seem and to that's be me averaging and the double. wife. New York has nearly doubled year over year. I'm leaving. Nova York, a cidade que nunca dorme, a capital econômica do mundo, imortalizada na voz de Alicia Keys na frase "A selva de pedra onde os sonhos são realizados". Essas frases exaltam a grandeza da cidade, um lugar onde tudo é possível, o lugar das oportunidades para quem quer crescer na vida. Mas o status da cidade está ameaçado. As pessoas já vinham abandonando a cidade antes da pandemia, mas em 2020 esse movimento se agravou. Se já era difícil se manter na cidade podendo trabalhar e com a economia bombando, com o cenário atual se tornou impossível para o trabalhador comum, que se viu impossibilitado de trabalhar e incapacitado de pagar o aluguel. Mas o que está acontecendo com Nova York? Será que estamos vivendo o declínio de uma das cidades mais populosas e talvez mais icônicas do mundo? E para onde essas pessoas estão indo? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Quer aprender inglês para ganhar em dólar, mas sem pagar longas e caras mensalidades? Confere o primeiro link da descrição. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera se tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. Quem já visitou a cidade ou vê filmes e séries que se passam lá, sabe que o horário comercial não existe em boa parte dos negócios. Toda hora é hora para estar aberto e trabalhando. E é assim há muito tempo, e esse é possivelmente um dos motivos do seu declínio. Por ser uma cidade muito populosa e uma potência econômica, sempre foi um dos principais destinos para quem busca oportunidade, especialmente quem não tem uma carreira definida e está topando fazer qualquer coisa. O grande problema é conseguir se manter na cidade com empregos que não existe um grau de treinamento mais elevado, como em bares, restaurante e outros serviços do dia a dia. O preço mediano do aluguel de um apartamento estúdio na cidade custa $2.600, segundo dados da Rentop. O resultado disso é uma cena muito parecida com a primeira temporada da série Friends, em que a Rachel não tem qualificação nenhuma e acaba indo trabalhar de garçonete em uma cafeteria, e mesmo dividindo o apartamento, o salário não dá para nada, mesmo alugando apenas um quarto em um apartamento compartilhado. Inclusive, uma matéria do Inman.com avaliou essa exata situação dos personagens de Friends, que concluiu que na maior parte do seriado, nenhum dos personagens conseguiria alugar um quarto na região onde moram com uma estimativa de seus salários. Então, naturalmente, as pessoas já vinham deixando a cidade antes mesmo da pandemia, em busca de melhores custos e melhor qualidade de vida. Agora, com a pandemia, toda uma cadeia de negócios foi impactada e, consequentemente, toda a oferta de emprego que eles geram, o que por sua vez impacta em aluguéis e consumos de outros bens e serviços. A cidade que nunca dorme tem uma cadeia de negócios que dependem do comércio das 11 da noite às 4 da manhã. Fora isso, a vida noturna, baladas, bares e restaurantes foram severamente impactados. As placas de restrições e informativos das normas de contenção do vírus rapidamente foram sendo substituídas por placas de aluga-se. Grande parte dos desempregados não tem para onde correr. A oferta de emprego severamente reduzida não é capaz de suprir o grande aumento na demanda por vagas de trabalho. Assim, muita gente abandona a cidade, o que pode ser visto pela crescente em apartamentos disponíveis. Mas esse movimento não ocorre apenas em pequenas empresas. Com as medidas impostas, grandes empresas estão trabalhando majoritariamente em home office. E foi assim pela maior parte de 2020. Os gestores das grandes empresas têm se questionado se faz sentido terem grandes escritórios na cidade com um dos maiores custos de metro quadrado do mundo, fora todas as despesas operacionais. Eles se questionam se seria possível trabalhar 100% home office e provavelmente estão fazendo tudo para tornar isso possível, ou pelo menos o mais próximo de 100%. Nós já falamos sobre o êxodo urbano no mundo e como esse movimento foi acelerado pela pandemia em outro vídeo. Caso você não tenha visto,
te recomendo assistir logo na sequência. As pessoas pagam caro para viver em grandes cidades, o que normalmente é justificado por maiores salários. Agora, se você pode trabalhar remoto, por que você ficaria em uma cidade grande, onde o custo de vida é alto, o transporte público não dá conta e o trânsito é um caos? Nova York pode ser considerada a capital do mundo. Agora, qual a relevância disso em um mundo em que a localização não é mais tão importante? O custo de vida alto é apenas um dos fatores. Esse costuma impactar mais quem ganha menos. Mas existe um outro fator que está afugentando também os ricos e as empresas, que por sua vez levam com eles os empregos. Os impostos excessivos. O estado de Nova York tem a maior taxação dos Estados Unidos, quando somados imposto de renda, de propriedade e as taxas locais. E isso não está acontecendo apenas em Nova York. O mesmo movimento já aconteceu e segue crescendo na Califórnia, principalmente em Los Angeles e São Francisco, onde empresas como Tesla, SpaceX, HP, Oracle estão deixando o estado. Em São Francisco, uma casa mediana custa 1,6 milhões de dólares e os aluguéis ficam na casa de 7 mil dólares por mês. Dessa forma, é praticamente inviável para as empresas contratarem especialistas em tecnologia por menos de 12 mil dólares por mês, sem falar que o imposto de renda na Califórnia é o mais alto do país. Esse movimento na Califórnia ganhou força com a saída de Elon Musk, que ficou extremamente insatisfeito com a maneira que o governo do estado conduziu durante a pandemia. Em 9 de maio de 2020, ele lançou o tweet final, que estava de saco cheio e levaria suas empresas para o Texas ou Nevada, e que só vai manter sua planta em Fremont se receber um tratamento justo. No momento da produção desse vídeo, em março de 2021, não deve ser novidade que Elon Musk foi para o Texas, assim como várias outras empresas gigantes da Califórnia. E naturalmente, mais e mais pessoas abraçaram esse novo destino para viver e trabalhar. Mas por que eles escolheram o Texas? E que outros destinos estão recebendo mais pessoas? Texas, o segundo maior estado dos Estados Unidos, atrás apenas do gelado Alasca. Um estado que já pertenceu ao México, já foi uma nação independente até o momento que se juntou aos Estados Unidos. Se você um dia ver um texano em qualquer lugar do mundo e perguntar de onde ele não vai te dizer que é americano, ele vai te dizer que é do Texas. Mas não são apenas os nativos de lá que amam o estado. Pessoas dos Estados Unidos inteiro estão começando a amá-lo. Para quem sai de Nova York ou da Califórnia, o custo de vida realmente causa um grande impacto, sendo muito mais barato de se viver. Alguns dizem que morar em Nova York, Los Angeles ou São Francisco e pensar em ter filhos é algo muito complicado, porque isso poderia significar uma casa maior e um bairro com boas escolas próximas, e isso custaria muito caro. O preço médio das casas na Califórnia é de 579 mil dólares. Na cidade de Nova York chega a 652 mil dólares. No Texas, 213 mil dólares. Mas o maior atrativo de todos é a liberdade. O Texas preza pela liberdade. Menos governo, menos burocracia, menos imposto, menos custos. Para começar, que o imposto de renda é o menor dos Estados Unidos. Quão menor? Tudo menor. Porque no Texas você não paga imposto. O Texas está se tornando o próximo polo econômico e tecnológico dos Estados Unidos, e não é só pelos menores impostos. O custo de vida mais baixo e qualidade de vida reduz todo o custo de contratação, o custo de fazer negócios é menor, o custo operacional é menor, e isso te possibilita contratar mais gente. Liberdade de poder cobrar menos nos produtos sem comprometer margem e produzir mais com menos, o que em si torna qualquer empresa naturalmente mais competitiva. Por ser um estado grande, o Texas também tem uma vasta área disponível, tanto para a construção de fábricas, o que agrada bastante a indústria, além da possibilidade de expansão agropecuária. Segundo Elon Musk, a Califórnia não valoriza os empreendedores e o que eles fazem para a sociedade. Embora muito tenha se falado sobre o Texas nos últimos tempos, outras cidades também têm recebido pessoas e empresas dessas regiões, mesmo antes da pandemia acontecer. Os executivos de Wall Street já realocavam milhares de empregos como uma medida de redução de custo. Entre as financeiras que buscaram tais medidas estão Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup e outros. E alguns dos destinos foram a Flórida, Carolina do Norte, Salt Lake City, em Utah, Nashville, no Tennessee e Dallas, no Texas. Bom, esse movimento todo que está acontecendo lá nos Estados Unidos nos mostra uma tendência bem positiva.
Se tá ruim, vai para um lugar melhor, onde você é melhor tratado, seja como pessoa ou empresa. Claro que aqui no Brasil a concorrência entre os estados nem se compara com os Estados Unidos, mas custo e qualidade de vida, talvez sim. Só a tendência das empresas de ter a sua força de trabalho remota já abre um leque de possibilidades. Isso já é comum hoje mesmo no Brasil, de pessoas trabalharem para empresas norte-americanas. Eu pessoalmente conheço pessoas na área de tecnologia que já faziam isso muito antes da crise, muito antes da pandemia, eles já trabalhavam para empresas lá dos Estados Unidos. A grande diferença agora é que essa tendência está crescendo para outros setores, isso é interessante, hein? Se é mais barato contratar alguém em outro estado, imagina só aqui no Brasil, onde o dólar está quase R$6. Logo, essa é uma grande oportunidade para ti, que daqui a um pouco tá aí do outro lado sem saber o que fazer, e eu aposto que ganhar em dólar melhoraria e muito a tua vida, hein? Mas para isso não tem jeito, tem que saber falar inglês. E tem que ser logo, enquanto essa tendência está crescendo. Por isso eu vou deixar aqui na descrição um curso de inglês que eu te recomendo para fazer online, que não te enrola por anos cobrando matrículas caras em mensalidades. Para conferir, é só descer aqui na descrição e acessar o primeiro link. E aí, o que tu acha do pessoal que está abandonando Nova York, ou então de todos os incentivos que o Texas está fazendo para receber toda essa galera? Responde aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou então lá nos stories do Instagram. Me marca lá que eu te compartilho em @canal.elementar. Aqui na tela tem outros 2 vídeos. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.